Shalom, bom dia, como vocês estão? Estou mais pra frente. Espero que vocês estejam bem. Hoje está um dia calor aqui. Esse é o estudo do Talmud, tá? Boker Tov, Shalom a todos. Se gostarem do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Não quero ficar falando muito essas coisas. Hoje, então, o nosso estudo do Talmud, Talmud essencial, do Rabino Adin Staunsaltz. Já conhecemos o Rabino, né? E é o capítulo 20 da segunda parte, tá? Esse livro ele é dividido em 3 partes. Nós já estamos na segunda parte, onde diz respeito ao status das mulheres. O status das mulheres. Com engasgada aqui de manhã, já vamos tomar uma água então, porque hoje eu não vou fazer um café. Não vou fazer um café. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Vamos tomar uma aguinha. E vamos aprender uma palavrinha que eu venho tomando, mas também não venho falando. O que é café? Eu quero tomar um café. Vou tomar um café em hebraico. Café em hebraico é café, tá? Agora, se você tomar um café com leite, daí vai ser café rafur, tá? Café rafur. Esse Ra aqui é aquele com o rei, então pode ser café afur, tá? Café rafur. Café rafur é café com leite, tá? Embora leite seja halav. Então, onde é que eu boto isso? Leite é halav, café é café, café com leite é café rafur. Então hoje nós vamos tomar água mesmo. Vamos entrar já no status da mulher e também vamos aprender que mulher é Ishá, tá? Por isso que lá nas preces da manhã, aquela frase que a gente agradece, que os homens agradecem por não serem mulheres, está escrito que ele agradece por não ser Ishá. E assim ser obrigado a mais preceitos. Nós vamos falar um pouco disso agora. Esse capítulo aqui, então, é o status da mulher. Nós vamos ter o status da mulher, a isenção e não proibição, que são subtítulos, e desse mesmo capítulo nós vamos ter sobre a família. Nós não vamos falar sobre a família no Talmud hoje, nós vamos falar sobre o status da mulher. E vamos ficar felizes pelo fato dos tempos terem mudado. Os tempos mudam, né? O Talmud se adapta, tá? Às coisas. Ele veio se construindo, tá? As pessoas podem, os rabinos, as leis rabínicas, se adaptarem à lei que já existe ali no Talmud, mas para os tempos de hoje. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Por quê? Porque ninguém pode, deve ou sequer tenha vontade, porque não pode fazer, de modificar a Torá. Mas muitas coisas que não estão explícitas na Torá e que correm o dinamismo do direito, o dinamismo da sociedade de hoje, né? Hoje que nós estamos falando, 5.784, nós estamos em 2023. A compilação final ali do Talmud, por isso eu sempre deixo marcada e mostro a página para vocês, foi lá em 500. Vamos procurar aqui. Parará, parará. Redação final do Talmud em 500 da Era Comum. Então, pense que as coisas vão se modificando e o dinamismo fica limitado a isso, tá? Quer dizer, o dinamismo não fica limitado a nada, mas as mudanças também não, as interpretações e adaptações ficam limitadas dentro do Talmud, não da Torá. Não da Torá. Então nós vamos ler o status das mulheres. É bem teórico, não tem muito adendo. Vamos ver, né? Porque se trata de eu e eu acabo colocando um monte das minhas ideias no meio. Vamos ver. O status das mulheres. A lei talmúdica exclui de muitas maneiras
as mulheres de várias esferas importantes da vida, isenta-as, por exemplo, dos preceitos positivos que dependem de determinada hora do dia ou dia do ano para serem desempenhados. Nós vamos entender. Entre estes se incluem muitos dos rituais familiares da vida judaica. Aqui, não só naquele momento do Kiddush, do Shabat, que é o homem que faz aquelas rezas, ali, isso não é exatamente uma isenção, tá? Ali são partes diferentes. É um ritual onde a mulher faz uma coisa, o homem faz outra coisa, tá? Não existe, ali não tem o cunho de isenção. Mas, quando nós falamos aqui, como ele se reposta aqui, ó. Entre estes se incluem muitos dos rituais familiares na vida judaica. Ele está se referindo, por exemplo, a vestir o tzitzit. O tzitzit são as franjas laterais numa camisa branca, né? Hoje isso é bem específico, tá? É uma camisa com as franjas por baixo da roupa. Geralmente é uma camisa branca, ela é encontrada nas lojas assim, você vai lá comprar, essa é a veste que já vem com o tzitzit, né, as franjas penduradas. Isso não é uma vestimenta feminina, é uma obrigação masculina, mas é uma obrigação, tá? Um preceito obrigatório. Por o tefilim, lembram do tefilim, né? O tefilim, cabeça, no braço, né? Nas preces diz mãos, mas é braço, que chega até a mão, pela manhã. Então, tem um horário, tem um ritual e é só o homem que faz, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem proferir a prece Shema Israel. Isso não existe mais, tá? Porque, deve ter até explicação aqui. Porque o Shema, ele é um louvor que se torna obrigatório dentro da prece. Então, nós, mulheres, proferimos o Shema. As mulheres judias, tá? Nós, Bnei Noach, Bat Noach, proferimos. Então, proferir a prece Shema Israel, soprar o shofar, tá? Essas não é atributos do nome, mas são preceitos obrigatórios masculinos, tá? Construir a sukkah e fazer a peregrinação. Não se permite a mulheres integrarem o minyan. O minyan é aquele quórum de 10 homens para a oração na sinagoga. Nem se lhes confiam funções ativas na comunidade. Aqui, funções ativas na comunidade, nós estamos lá no Talmud, tá? Isso não é assim hoje. Então, graças a Deus. No que diz respeito à condição social, não são elegíveis para cargos administrativos e judiciais. E o que é mais significativo do que o resto, tá? O que é mais significativo do que o resto, são isentas da importante mitzvah de estudar a Torá. Aqui é um pepino. Como assim? Os homens estudam a Torá, as mulheres não estudam a Torá. São isentas da importante mitzvah. Todas as mulheres hoje estudam a Torá, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Fato que, inevitavelmente, as exclui de desempenharem parte na vida cultural e espiritual judaica. Claro que isso tinha que ir se modificando com o tempo. Por quê? Porque seja feminino, seja masculino, nós somos todos filhos de Hashem. Nós somos todos... como é que eu vou explicar agora para que não fique muito esotérico? Mas nós somos todos filhos de ciclos repetidos de vindas na matéria para concertos e voltas e concertos, vida após vida, tá? Isso é judaico, não pensem que não. Então, como que nós, numa condição feminina, não vamos estudar a Torá, não vamos nos elevar espiritualmente? Isto é uma coisa que me parece injusta.
Então isso foram se adaptando, porque existe uma impressão de machismo aqui, que ela é um pouco mais profunda. Não era assim que os primeiros homens aqui desta história pensavam, que estavam sendo machistas, tá? E sim que estavam protegendo a mulher e que ela não precisava estudar determinadas coisas. Lá nas preces, eu disse, em algum momento, talvez eu coloque aqui o vídeo para vocês ir lá conferir, se alguém não conhece, não fez as preces da manhã, que nas preces eu falo isso, sobre que não tenham a impressão de que há um machismo aqui. Vocês não podem, não, eles agradecem por não ser mulheres justamente por ter um preceito de fazer mais mitzvah porque precisam mais. Então o entendimento filosófico dos sábios e até esotérico, tanto o tefilim, que você vai colocar aquela caixinha com os salmos, para entrar na cabeça masculina, é como se na cabeça, no entendimento, no pensamento feminino, isso já estivesse lá, tá? É como que o tzitzit te faz lembrar das mitzvah, as mulheres não precisam. Posso dar um exemplo do kippah, que não está aqui no livro, mas o kippah deixa aquele não esquecer nunca que acima de você está Hashem. Não termina com você, tem um kippah, para que você sempre lembre que acima de você está Hashem. Isto é masculino. E isto, o kippah não é equivalente ao kisui, porque o kisui protege a família, porque o kisui protege o casamento, a mulher, o recato, e é extremamente esotérico e cabalístico. Não tem a mesma impressão, a mesma intenção. A mulher não coloca o kisui porque ela precisa lembrar que Hashem está acima dela. No entendimento judaico, a mulher sempre soube e sempre agiu e age em conformidade de saber que há algo maior. É como se eles dissessem, vocês são melhores do que nós, vocês são superiores, por isso vocês não precisam fazer isso. E esqueceram que as coisas que diz ali que nós não precisamos fazer, são para ambos os sexos. Então, se isso te soa um erro, este erro é corrigido com os anos, tá? Se isso te soa só uma ignorância, no sentido de não compreender que precisamos todos evoluir espiritualmente não, a alma, tá? Quando eu digo espiritualmente, nunca pense no espírito, aquele que é totalmente imortal, que não tem começo, não tem fim, que é a nossa parte grudada em Hashem. Espíritos não evoluem, tá? Espíritos nunca mudam. O que muda e o que evolui são as almas. Vamos lá. Tarará. Poder-se-ia esperar que todas essas restrições e isenções criassem uma casta inferior e relegassem a mulher a um papel totalmente marginal na sociedade judaica. Poderia-se esperar isso pelo fato dessas isenções que mais parecem proibições, mas não são proibições, tá, gente? São isenções. Contudo, elas foram ativas em muitas esferas diferentes e marcaram sua presença não somente através das atividades a que se entregaram, como esposas e mães, mas também no que parecia ser área exclusiva dos homens. A razão parece ser inerente à natureza da abordagem talmúdica à vida e à Torá. A Alahá é considerada como mais do que simplesmente uma estrutura filosófica e intelectual que necessite de justificação e fundamentação por teorização incessante. É antes vista como uma rede de leis práticas, em certo sentido, leis da natureza em relação à qual a atitude é completamente pragmática e, portanto, totalmente flexível, graças a Deus. Baruch Hashem.
Por exemplo, não foi porque os sábios achassem as mulheres intelectualmente incapazes de estudar que eles as isentaram do estudo. Ao contrário, acreditavam que as mulheres, isso está entre aspas, as mulheres são dotadas com maior biná. Biná é entendimento, inteligência. Biná é uma sefirá dentro da Kabbalah, dentro da árvore da vida, que significa o entendimento, que significa a inteligência, não confundo com Hormá, e também a fala, tá? Do que os homens, tá? Entendimento mais binário do que os homens. E não barravam o caminho às poucas mulheres que escolhiam o estudo. Então a gente vê que como não barravam, significa que não eram proibidas, mas eram isentas. Mas isentas de coisas que na verdade queriam fazer. Também quero fazer as mitzvah. Que tem uma coisa que é machista. Nós vamos ler e essa é machista. E eu não vou dizer que não, mas eu não sou feminista. Que fique claro. É verdade que o Rabi Eliezer, conhecido pela severidade de seus pontos de vista, disse certa vez a uma prosélita instruída, que, aspas, sabedoria em mulher só na roca de fiar. Com licença, gente, vou tomar uma água. Água porque engasguei e água porque engasguei de ler um troço desse, né? Nos dias de hoje ele teria dito, o lugar de mulher é na cozinha. E aí as feministas diriam assim, lugar de nós mulheres é onde nós quisermos estar. Essas coisas. Então não sejam machistas pra gente não... O machismo é desgraçado, porque o machismo alimenta o feminismo, que é igualmente desgraçado. E aí ninguém se entende, né? Ninguém se entende. Por outro lado, Ben-Azai acreditava que todo homem deve ensinar a Torá à sua filha. Veja, isso aqui é muito tempo, tá, gente? Tá. Além disso, um dos mais eminentes Amoraim, vimos Amoraim no próprio Talmud, efetivamente pôs no devido lugar um estudante arrogante, dizendo-lhe, aqui, eu acho que é Beruriá o nome, mas eu não tenho certeza, é uma mulher, tá? Então, dizendo-lhe, até Beruriá, ou Beruria, eu vou chamar de Beruriá, tá? Que em dada ocasião aprendeu em um dia 300 leis de 300 Tanaim. Gastou muito tempo nesse texto particular. Que te faz pensar que podes estudá-lo mais depressa que ela? Então, para um estudante arrogante, ele diz, ela sabe mais de 300 leis, que aprendeu num único só dia, de 300 Tanaim. O que te faz pensar que tu é mais inteligente do que ela? O que te faz pensar que tu é melhor do que ela? O que te faz pensar isso? Então, esse é dos nossos. A célebre Beruriá, ou Beruria, esposa do Rabi Meir. Rabi Meir é conhecido, eu realmente não sei falar o nome da esposa. Um dos mais brilhantes doutos de seu tempo. E filha de outro sábio eminente, muitas vezes participou de discussões alárricas. Mais ainda, sabe-se que em várias ocasiões sua opinião prevaleceu sobre as de homens seus contemporâneos. Então, eu vou ler de novo, porque nós vamos ver aqui algumas decisões baseadas justamente na atitude, eu não gosto nem de falar a palavra inclusiva, mas na atitude igualitária deste Rabi Meir com relação à sua esposa. Eu vou ler este parágrafo 9 novamente. Então, a célebre Beruriá, esposa do Rabi Meir, um dos mais brilhantes doutos de seu tempo, e filha, tá, Beruriá,
de outro sábio eminente, muitas vezes participou de discussões alárricas. Mais ainda, sabe-se que em várias ocasiões sua opinião prevaleceu sobre as de homens seus contemporâneos. Tá? Sabemos de outro caso, tá? Aqui que eu ia chegar. Através de um contrato de casamento, indubitavelmente não usual. Lembra que nós falamos da Ketubá, como era o contrato de casamento, é só o homem que assina, e tem aquelas tudo que precisa ser cumprido, né? Alimento, vestes, assistência médica, assistência conjugal, todas as coisas que eram direito da mulher. Mas sabemos de outro caso, através de um contrato de casamento, indubitavelmente não usual, entre o filho do Rabi Akiva e a sua noiva, em que esse contrato garantia dar-lhe alimentos e ensinar-lhe a Torá. Ela, provavelmente foi ela, né, que pediu, que falou, sim, eu quero que você coloque na Ketubá. Então não era só dar-lhe alimentos e tudo mais, era ensinar-lhe a Torá. Embora nós não precisemos que homens nenhum venham nos ensinar a Torá, tá? Nós não precisamos. Mas o interesse no estudo não se limitava a algumas mulheres singulares. Muitas mulheres vinham ouvir nas sinagogas a exposição de Agadá e Alahá pelos sábios. Às vezes, apesar da desaprovação dos maridos, os sábios citam as criadas do Rabi Yehudá Hanassi como fonte de informação sobre o estudo do idioma hebraico, por exemplo, né? Então elas, inclusive, estudavam o hebraico, né? Como uma professora de português estuda o português, não é aprender outra língua, é estudar. E aqui nós temos diásporas e tudo mais, e elas se preparavam, estudavam o hebraico e ensinavam o hebraico. Criadas de Rabi Yehudá Hanassi, lembrando quem é Rabi Yehudá Hanassi, compilador da Mishnah. Impossível mulheres que estarem em volta dele, ou, né, não estudarem. São homens que estão à frente do seu tempo, né? Se bem que, como dissemos, as mulheres não gozassem de conceito oficial. Isso não as impedia de exercerem considerável influência como esposas e filhas de homens eminentes. Há uma narrativa particularmente esclarecedora acerca de Raba e sua segunda esposa, cujo amor um ao outro começou desde a infância. A esposa de Raba, filha do Ravi, já era filho de Ravi, né? Filha do Ravi Rizda, estava presente a uma sessão do tribunal. Prestem atenção. Certa mulher estava a ponto de prestar juramento, sabe que tem as duas testemunhas, é muito sério isso, sempre foi, continua sendo, e isso é usado no nosso direito. E ela mencionou ao marido que tal mulher era mentirosa. Ele aceitou a avaliação e proferiu seu julgamento em conformidade com a avaliação da sua esposa. O fato não despertou particular surpresa entre os presentes, que incluíam vários discípulos de Raba. Tempos depois, em circunstâncias similares, um dos distintos discípulos de Raba, o Amorá Rav Papa, pôs em dúvida a honestidade de certo litigante. Tá? Estava lá litigando, ele pôs em dúvida a honestidade. Raba rejeitou-lhe a opinião polidamente e disse: o Senhor é a única testemunha, e não posso julgar sobre um testemunho único. Serei eu menos confiável que a sua esposa? Indagou o Papa. Ao que Raba respondeu: conheço minha mulher extremamente bem e acato o parecer dela. Ao Senhor não o conheço na mesma extensão. Amei isso.
É interessante registrar que o Rav Papa não se ofendeu por esta observação. Em verdade, usou o incidente para tirar conclusões gerais sobre a validade de tal prova quando apresentada por testemunha confiável. Os fiéis escudeiros do canal já devem ter visto algum vídeo, eu acho que eu já falei mais de um, que alguns rabinos, hoje, gente, tá? Alguns rabinos de hoje, que não, eu já vi que não tem nem 40 anos de idade. Então são gente nova, né? São mais novos do que eu, que vos falo. Dizendo, muitos seguidos, não foi só um que eu vi, que mulheres não têm que estudar a Kabbalah e que não judeus não têm que estudar a Kabbalah. Talvez isso tenha acontecido há 1000 anos, 2000 anos, eu não sei, atrás, mas não hoje. E são, às vezes, esse tipo de interpretações de um povo, de outro povo, ou de pessoas que vêm arraigado algum tipo de preconceito, que também é uma palavra ridícula, porque preconceito é fazer um conceito antes. Essas pessoas não são preconceituosas, elas conceituam conhecendo mesmo a pessoa. Esse tipo de atitude fomenta esse feminismo, esse entendimento errado do que significa ser mulher e atuar na vida, seja social, seja não social. Então, a Ketubá, ela vem e protege a mulher de tal maneira, como também já falei, quantas dores e cólicas, as coisas, e tudo é tão mais difícil, negociar é mais difícil, ainda que aquelas épocas lá existiam dotes, os pais eram ricos, sei lá, todo mundo era rico, me parece. Não é assim nos dias de hoje. Então, algumas coisas que são protetivas mesmo da mulher é muito interessante. Mas essa proteção não justifica o fato de você dizer que uma mulher não pode estudar Kabbalah ou que um não-judeu não pode estudar Kabbalah. Então, existe um entendimento, e eu vi pessoa nova falando isso. Nova. É rabino. Rabino, tá, gente? Formado. E também o entendimento daqueles rabinos maravilhosos, com a cabeça aberta, no século XXI, dizendo: hello, mulheres podem estudar o que quiserem. E aí eu pergunto para vocês, de que lado será que estou? Lado mesmo. Que tipo de rabino eu penso que nós, não judeus, que nós, nem mesmo que não sejam Bnei Noach, que nós, mulheres, devemos seguir o entendimento de que tipo de rabino? Aquele que diz que nós não podemos estudar a Kabbalah? Aqueles meio que discípulos de Eliezer que disse que o lugar da mulher é roca de fiar? Não, nós vamos ficar na roca de fiar e também vamos estar na política, como vocês veem, e também vamos estar na Kabbalah, e também vamos estar em todos os lugares. O que eu penso que não precisa é pôr kippah na cabeça, tefilim, nada a ver. Sim, vamos estudar Kabbalah. Sim, vamos ensinar para vocês, homens, Kabbalah também, se quiserem. Aqueles que não sabem, porque os que sabem nós não precisamos ensinar. Isenção e não proibição. Aqui é bom entender que não há uma proibição explícita na Torá. A Torá não diz: homens, vocês devem fazer isso, mulheres, vocês devem fazer aquilo, ou vocês não devem fazer isso. Esses entendimentos foram justamente o grande objetivo da lei oral, né, do Talmud, da Mishnah, da Gemara, poder compreender. Isso não está explícito lá, então vamos ter que adaptar. O que não muda é a Torá. O fato de as mulheres não serem obrigadas a cumprir muitos dos preceitos positivos era considerado mais como uma isenção do que como proibição, né? Não estamos falando daquele povo que proíbe a mulher isso, aquilo, aquele outro, não pode tirar o véu. Não é esse povo, tá, gente? Os homens persistiam em considerar-se o sexo mais afortunado e privilegiado para cumprir um número maior de preceitos. Isto é atestado pela bênção proferida a cada manhã, na qual o homem louva a Hashem
por não ter feito dele uma mulher. Aqui soa que privilégio não ser uma mulher e tal, e ter essas coisas para fazer. Sim. Aqui o objetivo, o fundamento e o porquê, a interpretação do que é isso é justamente que bom que eu não sou mulher e eu tenho essa obrigação maior de louvar, de fazer as preces, de botar no tzitzit, de tudo mais. Tá? Todavia, as mulheres que sinceramente o desejassem, era permitido cumprirem mitzvah adicionais. Assim se relata que Mihal, a filha de Saul, punha os filactérios. Filactérios é o tefilim. O que a esposa de Jonas fez uma peregrinação. Então, mulheres também não eram peregrinas. Não eram. Essas coisas aqui são bem claras. Também se permitia às mulheres oferecerem sacrifícios no templo para comprazê-las. Não existe clara distinção teórica entre os preceitos de que as mulheres estão isentas e os que têm de atender, apesar de estarem isentas de proferir a reza do Shema, né? A oração em geral é obrigatória, como no caso dos homens, por ser uma súplica a Deus. Então, sim, fazemos o Shema Israel pela manhã nas preces, fazemos o Shema Israel à tarde e fazemos o Shema Israel à noite nas preces da noite. Alguns sábios estavam um tanto apreensivos com a perspectiva de que mulheres se dedicassem demasiadamente à prece ou ao ascetismo, especialmente em casos em que os motivos delas fossem suspeitos. Isso aqui é engraçado. Quer ver? Isso aqui é engraçado. A lista de Mevalé Olam é preguiçosos, ou preguiçosos desocupados, incluía a Betulat Salianit, que é a solteira que reza muito. Sabe? Nos dias de hoje, aí, ou nas outras vertentes, aí aquelas beatas, assim, reza muito. É solteira e reza o tempo todo. Tá? E a Almanat Samanit. A Almanat Samanit é a viúva que jejua muito. Mas por que uma preocupação aqui? Vamos entender. Não que os sábios considerassem as mulheres indignas, pois eles mesmos diziam: da solteira aprendemos a temer o pecado, e da viúva que a virtude é sua própria recompensa. Mas o que antes receavam era que o comportamento piedoso às vezes pudesse ser somente para uso externo. Era a ideia da mulher que fornicava por maçãs para distribuí-la aos pobres. Sabe, que os fins justificam os meios e os meios justificam os fins. Aqui, os meios justificam os fins. Então, fornicava, você sabe o que é fornicava, né? Essa é uma metáfora com relação às rezas. Fornicava por maçãs, em troca de maçãs, para distribuir aos pobres. Então pode. Então isso os preocupava. Que os perturbava. Como regra geral, entretanto, a mulher temente a Deus, que se desdobrava em boas ações, era uma figura muito comum. E nem eram exceções as mulheres extremamente caridosas e até modelos de virtude. As atividades e condição das antigas profetisas, né? Temos Devorah, eram aceitas em discussão e não sujeitas à explicação. Com efeito, havia um conhecido ditado de que os patriarcas eram inferiores às matriarcas na profecia. Veja como as coisas foram se adaptando e a Torá não veio dizer a mulher é menos ou mais, que Deus, o próprio Deus, nada, ninguém menos do que Hashem, ordenou a Abraão
que simplesmente, através do anjo, simplesmente escutasse, acatasse a vontade de Sará com relação a Agar. Abraão só obedece. Próprio Deus. Então, em que patamar estão as mulheres? Eles sempre souberam que sem as mulheres, eles nem estariam aqui. Mesmo nos tempos lá de 3.000 e poucos anos atrás, sempre se soube que o neném vem da mulher. O Estatuto Igual das Mulheres na Lei Penal e Civil também tinha consideráveis implicações sociais. Até o mais restritivo dos contratos matrimoniais concedia à esposa um alto grau de independência econômica. E como as mulheres, mesmo após o casamento, gozavam até certo ponto do controle de seus bens. Muitas esposas dedicavam-se ao comércio e participavam de várias transações de negócios. Veja que essa parte que começa lá no Ketubá, no contrato de casamento, da família que ela veio, as coisas que ela tem, o dote que ela traz, estamos falando aqui de financeiramente falando, dá uma independência, essa independência financeira para a mulher, que no momento social, nos dias de hoje, essa é a minha opinião, tá? Saibam que é a minha opinião. É muito mais importante ter essa independência financeira, sem depender do seu marido, sem depender de ajuda de ninguém. É muito mais importante do que discutir a marca do rímel, do que discutir se ele pode, eu também quero, do que discutir se deve tirar os peitos para fora e dar de mamar na rua. Desrespeitando tudo, as feministas vêm e chapuleteiam em cima de mim. Porque eu já falei isso uma vez e me encheram de caroço. Tive filho. Quando você tem fome, você, antes de sair de casa, come, né? Se alimenta, vai ter um longo passeio, vai aqui, vai ali, não vai comer no lugar, você se alimenta. Qual é a dificuldade de você fazer o mesmo com o seu bebê que é lactente ainda? Você precisa realmente expor o seu seio só porque você tem leite dentro dele e é uma mamãe? E expor a criança, sendo que até mesmo no sentido de refeição ela tem que ter um lugar escolhido, calmo para a criança. Então, essas discussões deixaram aquilo que é muito mais importante, que é você ser financeiramente independente, para poder ter a sua vida, comprar o seu livro de Kabbalah com o seu próprio dinheiro, sabe? Ser rebelde nessas coisas de não posso isso, não posso aquilo e poder tudo, isso não diz respeito a desrespeitar a sua caixinha aqui, o seu porta-joia. Não é igualdade tirar o seio para fora. Ninguém gosta de homem que você vê em alguma esquina tirando alguma coisa para fora, mijando nos cantos, nas paredes, nas árvores. Quem nunca viu? Você gosta de ver isso? Homem, você gosta de ver isso? Ver outro homem? Mulher, você gosta de ver um homem fazendo isso? Então, mesma coisa. Dá de mamar para o seu filho com todo respeito. Respeite seu corpo, respeite seu filho, dê de mamar e depois saia. Aí não precisa ter as discussões se devo ou não devo. Em algumas famílias, particularmente as de mercadores prósperos, as mulheres dirigiam os assuntos domésticos com total independência. Uma esposa que trazia ao marido um dote considerável não era obrigada ao trabalho caseiro. Essa é a coisa mais boa que tem. Além de trouxe o dote, não precisa trabalhar nem em casa. Provavelmente nos dias mais atuais, quando isso foi acontecendo, ocorrendo, não exatamente no ano 500, mas muito tempo depois, como temos a monogamia, provavelmente que ela não queria nem uma empregada, como a gente chama, uma serviçal, como é que a gente chama? A dolar, né? Aquela pessoa que tem a carteira assinada e trabalha limpando a casa dos outros. Que olha que honra, né?
Que honra que é ter uma pessoa assim. Vou dar uns adendo aqui. Porque você limpar a casa dos outros tem que ganhar muito bem. Vou dizer que teve umas reformas assim sobre o empregado doméstico e eu acato todas. Acho que não tem coisa mais complicada. Você tem que ir lá, você é diarista, você tem que receber naquele dia. Tem isso também, tá, gente? Quem tem diarista tem que pagar no dia. Não no outro dia, eu deixo para te pagar no fim de semana. Não, não é no fim de semana, é no dia. Porque ela está precisando para aquele dia. Ela ou ele. Então, nesse momento, ou o homem limpava a casa, fazia os trabalhos caseiros, ou ficava sujo, porque eu acho que não rolava alguém para limpar que não fosse a família. A mulher não queria outra mulher dentro da casa. Não nessa época aqui. Não mais. Ai, meu Deus, já nem sei aqui agora onde é que estou. Uma esposa que trazia... Algumas dessas senhoras, como suas contrapartidas, séculos depois, passavam o tempo a jogar xadrez ou em companhia de cães de estimação. Se bem que os sábios desaprovassem o estudo de poesia e sofisma gregos, alguns os permitiam às mulheres como um ornamento do sexo feminino. Pegou muito mal aqui, Talmud. Pegou muito mal. Um ornamento do sexo feminino. Então nós vamos aprender poesia para ficar recitando, porque é um ornamento. Ficou bem ruim. Mas nós estamos aqui para conhecer. Em tudo são flores. Para as rosas protegerem a pétala que é macia, macia, macia. Ela tem espinhos, né? Os espinhos mantêm umas longe das outras. Aí uma não arrebenta a outra. Protege também de alguns animaizinhos. Sabemos muito pouco acerca da educação das moças na era talmúdica. Eu amo esse rabino porque sabemos muito pouco. Não fica inventando coisa. Fala o que sabe, fala o que ele sabe, o que ele teve conhecimento. Então não sabemos, tá? Muita coisa. Pelo menos nas comunidades e famílias mais prósperas. Parece que dava às filhas uma instrução básica em estudos judaicos. Breves noções de conhecimento da Bíblia e da Alahá parecem terem sido comuns entre as jovens. E quanto mais instruída a família, tanto maior a probabilidade de que as moças seriam educadas, quer através de estudos regulares, quer assistindo às lições dos irmãos. Essa era uma das razões pelas quais os sábios achavam que valia a pena um homem vender todos os seus bens para casar-se com uma filha de um grande erudito. Por quê? Porque as filhas de grandes eruditos estudavam também. Então os rabinos achavam que o homem poderia vender tudo que tinha só para poder casar com uma moça dessa estirpe. Então, assim, sou contra mulher estudar. Agora, vimos uma pontinha aqui, parecendo um machismo, né? Ficou parecendo. Admitia-se, e isso é sustentado por muitas narrativas no Talmud, que essa jovem fora bem educada pelo pai. O que eu disse, ó, então, né, imagina se ela foi bem educada, ela estudou. De modo que, se seu marido morresse ou fosse exilado, ela seria capaz de educar sozinha os filhos no espírito da Torá. Graças a Deus que isso mudou, muitas mulheres que não completamente ignorantes, nessas épocas aqui, estamos falando independente do Talmud, poderiam ficar sem era e nem beira, na morte do marido. Poderiam ficar com era e beira, mas sem saber o que fazer com o dinheiro, né? Sem saber o que fazer com as posses. Agora, essa é uma exceção que eu não sou boa de matemática. Ela é o quê? 0,5% da população feminina? Porque você conhece alguma mulher nos dias de hoje, ou há 1000 anos atrás, porque não é só nos dias de hoje não, que ficando sem o marido não conseguisse sobreviver, não conseguisse refazer sua vida, isso sem depender de um outro homem, e educar seus filhos com Torá, mesmo sem conhecer a Torá?
dar para o seu filho a religiosidade, a religião, a prece, a bênção, a boa educação, o carinho, o amor? Não conheço. Não conheço, nunca vi, não sei quem são essas mulheres que não conseguem fazer isso. Então, a sentença alárrica de que a esposa de um Haver é um erudito, é como ele. Olha, o que eu vejo de mulher muito mais inteligente do que o homem. Então, assim, bom, é a esposa de um erudito, é como ele. Provavelmente nessa época que era assim, não é mesmo? Não é mais, graças a Deus. Estou um pouco crítica com o Talmud de hoje. Danadinho, danadinho. Reflete o grau de lealdade e de conhecimento da Alahá atribuídos às mulheres de famílias de doutos. A sentença tinha considerável significação, uma vez que, em consequência, as esposas dos sábios eram tratadas com o mesmo respeito que seus maridos e, portanto, gozavam de status superior ao das pessoas comuns. Uau! Para compreender os aspectos básicos dos status da mulher na lei, na vida cotidiana, é necessário certificar-se da atitude dos sábios talmúdicos em face do casamento. O casamento é muito importante. O casamento, ele delimita, ele norteia, ele desenha a sociedade judaica, tá? Fundamentada na Torá. Em contraste com o cristianismo e várias outras religiões orientais, o judaísmo nunca considerou o casamento como um mal necessário. Já viu aquela mulher que está bem infeliz e diz assim, ai, ruim com ele, pior sem ele, ai, que dó que dá. Ou o homem que para segurar a mulher, porque a mulher não está muito bem financeiramente, e para segurar aquela mulher, ele diz, você vai sentir saudade, né, se me deixar, né, de estar comigo. Ou ele diz a mesma frase que essa mulher estúpida que diz, como é que é? Ruim comigo, pior semigo. Cara, que dó desse homem. Que dó dessa mulher. Vocês estão separados, deviam estar vocês dois juntos. O homem que diz isso e a mulher que diz isso. Porque você ficar com alguém sabendo que a pessoa só está com você, porque pior estar sem você é aquela pessoa que, sabe, que quer rasgar a boca de si mesma. A pessoa se odeia, a pessoa não se gosta. Desculpa que eu tô rindo, mas hello, gente, vamos se valorizar, sabe? Se conquista a pessoa, dá tudo pra ela, tudo que você puder. Seja homem, seja mulher, mas que ela fique ali, esse cônjuge, seja homem, seja mulher, não porque é pior sem você, mas porque é muito bom estar com você. Hello! Bom, nunca considerou o casamento como um mal necessário, de que se precisa para perpetuar a espécie, tá? Era nesse sentido, eu que fui pro lado, tá? Mas, ainda assim, uma instituição a ser desprezada. Os sábios tratavam o impulso sexual mais como um instinto natural, como qualquer outro do que como algo condenável, tá? Se bem que eles mesmos defendessem extremo pudor e castidade. Sabe que no momento do relacionamento sexual, das pessoas, dos rabinos, dos judeus, né, rabino? Sei que eu tô com rabino na cabeça. Dos judeus ortodoxos que seguem à risca tudo, religiosos mesmo, relacionamento sexual, não é... Uma vez me perguntaram se era sem enxergar, se era estar com os olhos tapados. Gente, pelo amor de Deus, século XXI, nem nunca foi com os olhos sem ver. Aí acontece o negócio de trocar trocar a Arahel pela Leá, né? Não, mas a cabeça é coberta. A cabeça é coberta. Então nós só estamos falando aqui do que pá na cabeça. Porque a cabeça é... Ai, que esotérico demais. Por um momento, muito esotérico. Bom, então, se bem que eles mesmos defendessem extremo pudor e castidade e a maior pureza possível nas relações entre marido e esposa, não ignoravam as implicações do instinto sexual para homens
e mulheres. O casamento ideal aqui é o casamento virgem. Mulheres virgem. O casamento ideal aqui nesse contexto judaico é os dois, tá? É os dois, e nem mesmo a masturbação, principalmente masculina, é aceita de maneira tranquila. É um pecado. É casar com pessoa pura mesmo. Nossa, é que nem... Eu não quero falar bobagem, mas é que nem quando você vê essas pessoas, né? Esse tudo à la louca, o mundo moderno, fiquei com a menina tal, fiquei com o menino tal, fiquei com fulano, fiquei com ciclano, fiquei com 3 na mesma noite, carro rodado, né? Fisicamente falando rodado, espiritualmente contaminado. Aqui não, aqui tu é puro, fisicamente. E se tu é puro fisicamente é porque tu trabalhou a sua alma. É porque aí você vai lá e conhece aquela pessoa. Como nós conversamos na parte do casamento, do Talmud. Você vai lá e conhece. Você não tem muita oportunidade de errar. Porque primeiro você vai conhecer. Muito tempo. Para depois casar. Para depois se unir alegoricamente, se unir metaforicamente, uma carne só. Ai, que coisa limpa isso. O Rav Rizda, não sei se eu estou aqui, que muito admirava e amava suas filhas. Também isso é importante. O homem que tem filhas, mulheres, eles já se melhoram só por ter filhas mulheres. E até disse a respeito delas, tá? O Rav Rizda. No que me toca, filhas são melhores que filhos. Ai, que lindo esse pai. Instruiu-as sobre assuntos sexuais. Seus ensinamentos são citados no Talmud e complementam a extensa orientação oferecida aos homens. Em geral, os sábios tinham consciência do poder do impulso sexual e sua opinião é resumida na máxima. En apotropos liarayot. Não existe guardião em matéria sexual. De acordo com isto, até o mais casto e piedoso dos homens, que estivesse acima de qualquer suspeita, jamais se poderia confiar totalmente nele, e não se deveria entregar-lhe a tarefa de guarda de mulheres estando sozinho. Tá? Não sou eu que estou dizendo, está mudo. Tá? Então, os modernizadores da Torá, vamos misturar todo mundo. Vamos misturar todo mundo. No estudo, na sinagoga, é estudo. Estudo. É prece, é oração, é serviço. Contínuo. Sem pausa. Diário. Como que tu vai botar mulher com homem junto? Isso aqui está dizendo. Não tem como deixar a guarda de mulheres para homens. Nós precisamos refazer a cabecinha masculina. Ou é para ser assim, né? Por isso somos diferentes, não iguais. À medida de sua profunda consciência, é o fato de os sábios dizerem que quem é maior do que o seu companheiro também é maior no desejo. E contam-se várias histórias de homens famosos por sua piedade que foram quase tentados aos descaminhos sexuais. O propósito dessas narrativas não era denegrir os santos homens, mas encarecer a necessidade de castidade e autocontrole. O judaísmo, veja que só lendo essas coisas, só compreendendo isso, nós vemos que é muito mais isentar a mulher de certas coisas do que proibir. Não tem o cunho de proibição. Não é proibição, nunca foi proibição. É isenção. E percebemos a própria entendimento dos próprios homens de que eles não tinham e não têm, e talvez, não sei se alguma vez, algum dia terão, condições de igualdade no mesmo lugar, de condições de respeitar uma mulher fisicamente falando,
Não sabemos até onde os hormônios dizem respeito a isso. Acho que é muito mais cultural, mas vemos que isso acontece. Então vemos que há uma isenção e não uma proibição. O judaísmo considera tomar uma esposa uma importante mitzvah obrigatória para todo homem, até a um homem que já não seja capaz de gerar filhos. Se recomenda insistentemente que evite o celibato. Evite o celibato. Nós vimos problemas de pedofilia, problemas de homossexualidade sem ser a pessoa homossexual, simplesmente porque estava num estado de celibato e era um sacerdote de religião tal. Nós vimos escândalos. Você não pode falar sobre casamento, operar sobre casamento, rituais de casamento, seja lá o que for, sem saber o que é um casamento na pele, no couro, no físico, no coração, esqueci, no pensamento, enfim. Não tem como você ensinar a fazer pão se você nunca fez. Assim, então o celibato, não. Assim, o instinto sexual é visto não apenas como um meio de perpetuar a espécie, mas como parte da personalidade humana. E foi dito que quem não tem esposa não pode ser chamado de homem. Lembra que nós vimos lá no começo do Talmud que em alguns lugares essa tradução foi feita errada, foi dito isto errado, como se um judeu, né? Então, um judeu sem mulher é como se fosse um homem pela metade. Não é isso, aqui é qualquer homem, tá? Nós vimos isso lá, não sei em qual vídeo, mas tem. Aos olhos dos sábios, um homem solteiro é apenas meio corpo e só se completa como humano quando se casa. A história da criação, conforme relatada na Torá, foi interpretada pela maioria dos doutos como significando que Adam Arishon, foi criado como imagem dual e depois dividido em dois corpos, homem e mulher. Poucos adendos, não muitos adendos, mas um pouco de adendos. Terminamos essa partezinha. Próximo vídeo nós vamos falar só de família. Ele é bem curto para nós entrarmos no próximo capítulo. Muito interessante. Achei que pude ver também as coisas que não são tão boas, porque todos os lugares têm as boas e tem as não boas e tem tudo isso. O mundo é uma mistura, uma salada de fruta de bem e mal, de alto e baixo, de gordo e magro. E nós sabemos disso. E eu gostei muito de poder ler e ver o quanto isso foi dinâmico do Talmud para cá. Parece que demorou muito tempo, mas não, as coisas foram rapidamente acontecendo e evoluindo socialmente. As famílias judaicas, marido, esposa e filhos, se é que vocês conhecem alguma família bem ortodoxa, assim, todos eles, são muito verdadeiras uns com os outros dentro da família. São muito livres, não libertinas, são liberais, não, são livres. São pessoas que estão junto e que estão fazendo todas aquelas mitzvah, aqueles preceitos, aquela organização, aquelas disciplinas, aquilo tudo que existe no judaísmo cumprido com alegria, com amor, com prazer, com vontade de fazer. Ninguém está obrigado a nada. Agora nós vamos ler o Salmo 18. Salmo 18, que é dia 18 de Kislev, de 5.784. Vou dar um pause para tomar uma água. É um salmo longo, tá? Fiquem aí. Vamos ler o salmo então. Tão bom que é as pessoas serem livres, né? Livres no pensamento, na fala e na ação. E se fizer alguma coisa na ação errada, sei lá, que não seja apontado o dedo por outro igual, por outro ser humano. Que ser humano entre ser humano não tem hierarquia. Quem está acima de nós é Hashem, não é ser humano. Podemos estudar Kabbalah, isso que eu quero dizer. Podemos e vamos, eu já estudei, e vou estudar, continuo estudando, e vocês também. Podemos estudar filosofia,
Poesia grega não quero, que não gosto dos gregos, mas enfim, se eu quiser também estudo tudo o que quiser. O que nós não devemos fazer é botar kippah na cabeça, tefilim, não sei mais o que. Assim como também não queremos que os nossos maridos usem saia. Ou vocês querem que eles usem saia e andem de kissui? Não, né? Ai, que loucura. Vamos lá. Um beijo pra vocês, tá? Curtam, comentem, compartilhem. Comente, pelo amor de Deus, comente. Escrevam o que vocês acharam. Escrevam o que vocês pensam sobre feminismo, machismo, egoísmo e esquisitismo, todos os ismos. E curtam, porque se não curtir não aparece nos lugares. Ao mestre do canto do servo de Deus, Davi, que falou ao Eterno as palavras deste cântico, no dia em que o Eterno o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Eterno, a minha força. O Eterno é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele me refugio, meu escudo e a força da minha salvação, meu baluarte. Louvores entoarei ao Eterno, e de meus inimigos serei salvo. Ondas de morte me cercaram, e torrentes de homens malvados me confrontaram. Cordas do inferno me cingiram, prenderam-me laços de morte. Em meu infortúnio, clamei ao Eterno, e o meu Deus invoquei. Do seu templo, ele atentou a minha voz, atentou a minha voz, a seus ouvidos chegou o meu clamor. E estrondeou e estremeceu a terra, e as bases das montanhas tremeram. Elas se abalaram porque ele se irou. De suas narinas subiu uma fumaça e de sua boca um fogo devorador, carvões por ele acesos. Inclinou os céus e desceu, sob seus pés havia neblina. Cavalgou um querubim e voou, pairando sobre as asas do vento. Ocultou-se num véu de escuridão envolto em sua tenda, com águas escuras e nuvens espessas. Pelo resplendor da sua presença, atravessam suas nuvens granizo e carvão incandescente. O Eterno fez trovejar os céus, o Altíssimo fez soar a sua voz, com granizo e carvão incandescente. Disparou suas flechas e os dispersou, e com relâmpagos os abalou. E apareceu o fundo dos mares, e se descobriram os fundamentos do mundo ante tua repreensão. Eterno, e pelo sopro do vento eterno, e pelo sopro do vento de tua cólera, do alto me tomou, salvando-me das muitas águas. Livrou-me de um inimigo possante e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Acossaram-me no dia da minha calamidade, porém o Eterno se fez o meu esteio. Tirou-me para um amplo lugar e arrebatou-me dali, porque se comprazia em mim. Recompensou-me o Eterno conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Eterno e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus mandamentos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Perante ele fui íntegro, e guardei-me da iniquidade. E o Eterno me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Com o caridoso te mostras benigno, com o íntegro te mostras justo, com o puro te mostras reto, com o perverso te mostras sutil. Pois o povo aflito tu livras, e os olhos altaneiros abates. Tu iluminas minha lâmpada, ó Eterno, meu Deus, afastas de minhas trevas, porque contigo enfrento exércitos, com meu Deus atravesso muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Eterno pura. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Eterno? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Cinge-me com força, ó Eterno, e guarda o meu caminho. A meus pés deu agilidade como dos cervos, o animalzinho, e sobre as alturas me eleva. Instrui minhas mãos para a guerra, para que meus braços destendam um arco de cobre. O escudo da tua salvação me concedeste. Tua destra me tem sustentado e por tua condescendência me engrandeceste.
Alargaste o caminho para meus passos e não deixaste vacilar meus pés. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e nunca voltei até os consumir. Esmaguei-os e não mais me puderam levantar. Caíram todos sob meus pés. Cingiste-me de força para a guerra e abateste os que contra mim se levantaram. Curvaste a nuca dos meus inimigos, daqueles que me odiavam, e os destruí. Clamaram ao Eterno, porém não houve quem os socorresse. Eu os triturei como pó que o vento carrega. Como a lama das ruas os tratei. Das contendas do povo me livraste, como cabeça das nações me puseste. Mesmo um povo que não me conhecia me servirá. Ao me ouvirem, obedecer-me-ão os filhos de estranhos e se sujeitarão a mim. Viva o Eterno, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que me proporciona vingança e a mim sujeita os povos, que me resgata dos meus inimigos, me exalta sobre os que contra mim se levantaram, e do homem violento me livra. Por isso te louvarei entre as nações, ó Eterno, e entoarei louvores ao teu nome. Ele engrandece as vitórias do seu rei e faz benevolência com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Vocês podem dizer, quando escutam, depois que eu terminar o salmo, amém. Beijo.